Bem-vindas e bem-vindos ao Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Eu sou a Karen, sou a fundadora de Com Impotência e sou a host o dia de hoje. Hoje a gente tem um episódio particular porque é o nosso último episódio da temporada e hoje a gente vai falar sobre um tema, pessoal, que está mudando radicalmente a forma como a gente aprende, trabalha e se desenvolve de fato dentro das organizações. Eu acho que vocês sabem qual é o tema e a inteligência artificial. Mas hoje a gente vai olhar com um olhar um pouquinho mais aplicado à aprendizagem. Se por muitos anos a gente falou de trilhas, catálogo de treinamento, universidades corporativas e rotinas de treinamento em si, até a NR1, que é tão popular hoje em dia, agora o jogo mudou de fato. A aprendizagem ele virou algo contínuo, algo personalizado, algo integrado à rotina, mais que nunca do colaborador. Então, e tudo isso porque é acelerado precisamente pela IA. Então, a ideia é que hoje a gente aprofunde um pouco mais nesse tema e como isso se traduz, de fato, na prática. Dentro do seu trabalho, dentro do seu rol como líder, com seus colaboradores e dentro do papel de RH, que está muito nessa jornada. E, principalmente, o que realmente funciona. Hoje em dia, a gente vê que, da mesma forma, como muitas ferramentas, a gente vê todos os dias uma nova ferramenta. Então, como é que a gente sabe para saber o que é hype, o que verdadeiramente pode servir para você, profissional de treinamento que nos está escutando? Então, obviamente, como sempre, eu sempre tenho convidados de luxo. Então, eu trouxe hoje alguém, pessoal, que obviamente vive isso no seu dia a dia, tá? Entende profundamente o que é aprendizagem, e está também entendendo junto conosco como é que a gente consegue trabalhar IA e tecnologia, e que combina isso muito na prática. Então, de fato, ela vive o que a gente vai falar hoje. E ela é Isabela Silvestre Pettinari. Eu gosto muito de falar ela completo, porque acho que dá esse tom, esse sabor à conversa, tá? A Isabela, ela é Talent Development Manager da Natura. Ela vai se apresentar melhor, mas, basicamente, ela atua há mais de 10 anos estruturando ecossistemas de aprendizagem nas diferentes organizações onde ela já trabalhou, criando soluções escaláveis para grandes organizações e projetos que, obviamente, conectam isso, cultura, toque aprendizagem, tecnologia, inovação, impacto, etc. Acho que ela consegue nos falar de todas as frentes. Ela hoje lidera justamente essas frentes estratégicas e uma das maiores empresas do país, então acho que a gente tem muito para aprender com ela hoje. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa convidada. Na verdade, eu gosto muito que você se apresente, Isa. Seja bem-vinda. Muito tá? obrigada. Para que realmente a gente comece aprendendo. Mas me conta um pouco, o que é a Isa? O que ela faz? Conta para nós. Muito bem, obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço para estar aqui. Então, eu sou a Isabela, mas todo mundo me chama de Isa, né? A Isa Pettinari. Estou hoje à frente de desenvolvimento e aprendizagem para a Natura, para toda a América Latina, e é um super prazer estar com você hoje. Isso aí. Ela foi um pouco modesta, pessoal. Ela já fez muita coisa e a ideia é que, de fato, ela hoje traga um pouco desses aprendizagens. Acho que compartilhar desafios. Acho que todas as organizações hoje estão vivendo desafios quando a gente fala da velocidade com que as coisas estão acontecendo, estão mudando, e como que a gente acompanha e potencializa isso com tecnologia, que é bem diferente, né? Com certeza. Acho que hoje em dia as coisas mudam muito rápido. Mas, Isa, antes de a gente entrar assim no contexto, fala para nós assim, o que é ser aprendizagem de uma empresa como a Natura? É um desafio todos os dias, mas um desafio que eu sou completamente apaixonada. A gente fala que tem uma frase muito icônica do fundador da Natura, né, do seu Luiz, que ele fala que a Natura é uma escola para a vida. E é exatamente assim que eu me sinto todos os dias. E a gente tem um conceito muito central, que é o conceito de regeneração.
que é um conceito que traduz muito para a gente também, é uma ampliação de consciência. Então, quando eu falo sobre o aprender ele está muito intrínseco a você ampliar a consciência. É claro que dentro de um contexto principalmente corporativo, a aprendizagem está muito vinculada a um aumento da performance, né, de cada um dos indivíduos. Mas eu acho que hoje o aprender, especialmente no contexto onde eu estou, ele é uma fonte potencializadora de regeneração e de melhora das pessoas, dos nossos negócios e do mundo como consequência. Tá vendo, pessoal? Então fica aí ligado, não vai embora, porque realmente hoje o episódio vai estar super bombástico, tá? Só lembrando para vocês que este episódio é patrocinado pela Fluency Pies e a Decoding Potential, tá? E, obviamente, não se esqueçam, pessoal, de nos seguir lá nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, onde saem cada um dos nossos episódios. Fechado? Isa, deixa eu te falar, hoje é o nosso último episódio da segunda temporada. Uau. Olha a responsa. Senti Olha a responsabilidade. Olha a responsa que você tem, mas vai dar certo, vai dar certo. Então, Com certeza. bora lá então? Vamos nessa. Isa, quando a gente fala de inteligência artificial, no contexto da aprendizagem, do que exatamente a gente está falando? Bom, então a inteligência artificial, ela ajuda intrinsecamente a gente a aprender. Né? Se você souber utilizar, você pode utilizá-la de muitas formas. Acho que a mais recomendada é realmente um grande potencializador. E acho que é muito importante a gente trazer isso, porque, primeiro, eu acho que a gente precisa desmistificar, porque a inteligência artificial ela não é um grande salvador, nem um grande vilão. Acho que tudo vai depender de como a gente a utiliza. Né? Então, a gente vê, por exemplo, né, por um lado, estudos que falam da importância da gente continuar escrevendo as coisas, né? Do papel, da caneta, que você também aprende de um outro lugar, faz outras conexões. Então, a inteligência artificial, eu acho que ela não vem para substituir tudo que a gente faz ou todo o aprendizado, mas ela pode ser um grande catalisador. E aí, para isso, você tem que saber utilizar. Eu acho que esse é o grande diferencial que cada indivíduo vai, ao longo do tempo, desenvolver ou não, né? Mas acho que tem essa oportunidade. E principalmente para se aproximar, para conhecer, para entender potencialidades, porque eu acho que também muitas pessoas têm medo, né, do uso da inteligência artificial, dos limites, por um lado, da segurança da informação, que eu acho que isso é super relevante, mas por outro também pensando o quanto que, putz, será que eu vou ser substituído, então, pela inteligência artificial? Será que eu vou ficar usando? Eu vou alimentar isso aqui, daqui a pouco eu não vou estar mais? Então, acho que tem muitos mitos aí, né, pra gente ir também trabalhando, mas para mim a aprendizagem, ela é muito potencializada pela inteligência artificial. E é muito interessante isso, porque somos justamente nós, os profissionais de treinamento, que vamos ter que trazer a pauta nas organizações. Sim, completamente. Vamos ter que ensinar as pessoas sobre como usar. Então, acho bem interessante essa forma, como a gente aborda esse desafio como profissionais de aprendizagem nas organizações, que vai fazer total diferença, pessoal. Eu acho que tem 3 esferas, três lados por onde eu olharia a inteligência artificial em learning. Eu acho que ela existe do ponto de vista, como você comentou agora, de como eu ajudo as pessoas a desenvolverem habilidades para usarem melhor a inteligência artificial. Existe como que eu, como treinamento e desenvolvimento, utilizo a inteligência artificial para potencializar as minhas ofertas. E tem como eu utilizo também a IA no dia a dia do colaborador para que ele tenha uma melhor experiência no trabalho. Então, eu acho que isso são 3 frentes hoje. Pode ser que, se você me perguntar daqui a um mês, a gente vai descobrir outras potencialidades também do uso de IA, né? Eu acho que muita empresa, ela ainda está caindo na armadilha de usar AI como produção de conteúdo, mas ela é muito mais do que muito isso. Muito mais do que isso. É um catalisador realmente de produtividade, se a gente sabe usar. Mas é justamente isso que a gente vai explorar hoje, de fato, tá? Isa, o que muda nas empresas que colocam todo o tema de desenvolvimento de AI dentro do centro da experiência do colaborador? O que muda? Dentro do que você vem vivendo da Natura, eu sei que vocês também são uma organização que olha muito para fora, novas práticas. Sim. O que muda na prática?
Eu acho que tem uma coisa que a inteligência artificial nos ajuda muito, de uma maneira bem efetiva, que é o aprendizado do adulto. O adulto, ele aprende diferente, né? A gente tem normalmente, quando se aprende? Quando eu tô de frente a um desafio. Então, putz, agora eu não sei para onde que eu vou, não sei o que que eu vou fazer, qual que é o próximo passo, e aí é onde eu percebo que eu tenho a necessidade de aprender algo diferente. E é nesse momento que a IA pode facilitar muito esse fluxo. Por quê? O T&D tradicional, né, o treinamento e desenvolvimento tradicional, a gente coloca as pessoas na sala de aula. Só que você tem um desafio naquele momento. Você vai esperar qual é a próxima turma daquele curso para conseguir, então, resolver aquele problema, ou talvez concluir um curso de 8 horas, uma trilha online, para conseguir entender o que você vai fazer. Então, a IA, ela tem essa vantagem de reduzir o tempo de aprendizado, e acho que o nosso grande desafio, né, de como você coloca a IA, então, no centro do aprendizado, é como você facilita com boas ferramentas e também deixa muito acessível para as pessoas, para que no momento que eu tive o desafio, ou eu percebi que eu preciso aprender sobre isso para resolver e poder, né, passar para o próximo passo do que eu estou fazendo, como que a IA vem, então, para desenvolver isso e me facilitar neste lugar? Então, acho que esse é como você vai deixando ela central, né? Que o aprendizado fique no fluxo do trabalho e não necessariamente eu tenha que sair do que eu estou fazendo para poder aprender alguma coisa. E aí traz essa potencialidade. Com certeza. E também, cada vez mais, pessoal, as pessoas querem cada vez mais personalizar sua aprendizagem. Total. O que é a Isa é diferente do que é a Karen, o que é o fulano é diferente do que é a Maria. Uhum. Então, entender que as ferramentas estão aí justamente para nos ajudar nesse processo de personalização vai ser muito importante, tanto agora como em esse futuro próximo da sua estratégia. Mas, Isa, uma coisa que eu falo muito é que as pessoas precisam entender o porquê que elas fazem o que fazem, ou porquê que elas estão implementando as coisas, mas também o como. Uhum. E acho que talvez, se a gente ainda tem muitas áreas, os especialistas ainda estão tentando entender, então a gente vê que tem uma frente de venda e tentando otimizar seus processos de venda, tem uma frente também de pesquisa. Como é que a gente começa, dentro da organização, a trazer essa pauta? Como é que vocês começaram? Como eu posso dar o primeiro passo para trazer, de fato, AI à minha organização? Pelo menos desde meu papel como aprendizagem. Boa. Eu acho que essa é uma pergunta super relevante. Primeiro, porque nenhuma empresa tem recursos infinitos. A gente tem priorizações para fazer quando a gente fala não só de IA, mas de vários temas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é onde eu quero chegar. Então, dentro de aprendizagem e desenvolvimento, por exemplo, qual é o fluxo de aprendizado que eu quero para o meu colaborador? E aí, eu já tenho algo hoje dentro de casa que eu consigo potencializar para melhorar esse fluxo de trabalho ou não? Eu tenho que refazer ele completamente, e aí você começa a direcionar melhor a partir de onde você quer versus o que você já tem, quais são de fato as ferramentas que você vai precisar atuar. Então, você vai precisar de, por exemplo, um LXP que tenha um super potencial de IA junto, ou não, eu preciso realmente conectar a IA aqui mais no role modeling do dia a dia. Então, eu acho que depende muito de qual é a arquitetura de ecossistema que você tem, ou de universidade corporativa, ou de área de treinamento, qual é a maturidade que você tem e onde você quer chegar dentro desse dia a dia, e o que já existe. E aí eu acho que vai ajudando a direcionar um pouco essas escolhas, né? Perfeito. E sobre governança, eu acho que tem um ponto importante. Você não precisa, pessoal, começar todo logo, de cara. Acho que primeiro você pode começar identificando os processos que mais se repetem dentro da sua área. Né? Depois você vai vendo se tem forma de fazer pilotos pequenos, de começar a implementar em ferramentas, ir trazendo, e já depois você massifica isso para outras áreas de negócio, etc. Mas não precisa movimentar toda a organização, pode começar pequeno, beleza? E você dificilmente vai ter a melhor experiência no dia zero, né?
você vai precisar iterar, você vai precisar fazer de novo, corrigir rota, ir ajustando. Então, isso sem sombra de dúvidas, assim. E acho que esse ponto do piloto, ele é super relevante. Primeiro, para você poder também entender como de fato a IA está funcionando. Ela está trazendo os resultados que você quer, o pessoal fala, né? Ela está alucinando, ela está trazendo resposta que não era para ela trazer, que não faz sentido. Então, essa calibração, ela é muito importante. E aí, ao mesmo tempo, você vai entendendo o nível de maturidade que as pessoas têm e de repertório para ir usando o melhor da ferramenta. Porque também não adianta você trazer uma super, né, uma super ferramenta diferenciada e você não está ajudando, habilitando as pessoas a utilizarem. É como se ela não existisse no seu pleno potencial. E aquilo que você desenhou, né, que o seu PPT super aceitou, aquela estratégia, às vezes ela acaba não se traduzindo, né? Então, acho que ir acompanhando é bem importante. Com certeza. E sobre governança, eu ia trazer a pergunta mais cedo, mas sobre governança, acho que uma das maiores preocupações, principalmente empresas com um número de colaboradores expressivo, como a Natura, por exemplo, e outras organizações, é como eu consigo trazer de forma segura para minhas operações AI dentro dos colaboradores. Acho que esse tema de governança, acho que ainda é muito tabu. Eu acho que poucas empresas no Brasil ainda gerenciam isso de fato. O que você acha que seria interessante considerar? E se você tem alguma boa prática também para trazer para o pessoal, acho que é um tema muito novo, assim. Eu acho que é extremamente relevante que qualquer nova plataforma, nova ferramenta de inteligência artificial que você vá pesquisar, primeira coisa é checar com o time de segurança de informação ou de tecnologia, né, de TI, da sua organização, para entender se é uma ferramenta que está apta dentro dos critérios, dentro do padrão aí da sua organização, para que você realmente coloque ela no ar. E aí eu já vi algumas empresas fazendo quase que um fast track de aprovação. Então, assim, porque o que acontece? Você tem novas ferramentas de IA, toda semana tem uma ferramenta nova sendo lançada. E aí, para você também conseguir acompanhar essa velocidade com que novas oportunidades aparecem, você não vai conseguir um fluxo de contratação de 6 meses, de 7 meses, que às vezes algumas empresas têm esse processo super burocrático. Então, eu acho que a primeira coisa a entender é qual é a política. Já existe uma política, uma norma de utilização de IA e qual é o parâmetro? Então, se não tem, eu começaria por aí, né? Desenhando qual é o padrão. Depois disso, comitês. Então, pode ser mensal, pode ser semanal, quinzenal, onde as lideranças se reúnam para avaliar os pedidos de ferramenta. Porque há uma alta chance das pessoas colocarem lá ferramentas que talvez não são tão seguras, ou até ferramentas que duas áreas estão querendo fazer algo muito parecido. Então, eu acho que até nesse sentido de sinergia de recursos, né, da própria organização, é bem importante que em algum espaço isso seja centralizado para que tenha uma visão aí mais da organização como um todo, né? Bom, eu quero que a gente fale um tema um pouquinho mais existencial, tá? E eu como a IA está mudando a forma como a gente, de fato, aprende nas organizações. Eu quero que a gente comece com o colaborador. O como a AI está, de fato, redefinindo a forma como nossos colaboradores estão aprendendo. Tanto como fora, como dentro da organização. Super. O que você acha? Então, recentemente eu vi uma atualização que eu achei muito interessante dentro do ChatGPT. E aí, eles plugaram uma plataforma de conteúdo dentro do ChatGPT. Eu acho que nem está liberado ainda totalmente, mas é algo que já está vindo por aí. E aí você pergunta ali dentro da ferramenta, nossa, eu queria muito me desenvolver nesse tema. Vou falar aqui qualquer coisa, em gestão do tempo, tá? Eu queria muito me desenvolver em gestão do tempo. E aí ele já joga ali na sua conversa uma trilha de desenvolvimento sobre aquele tema. E aí você começa a assistir ali o vídeo, né, do treinamento. E aí, putz, você viu um negócio que você não entendeu, na hora você digita ali. Olha, eu não entendi o que ele está falando nesse conceito. Você pode, nesse minuto, você nem precisa explicar. Você fala, não compreendi agora. Você pode me ajudar a entender? Zero interação humana. Zero interação humana. Zero mentor. Zero. Neste caso específico, sim. Qual que eu acho que é a vantagem disso? Se você tem uma dúvida rápida, é muito mais fácil. Se você já está ali dentro da IA, ela já consegue te dar
aquela solução, né? Porque aí você já vai ligando mais fácil, você não fica com aquela dúvida, né? Ou por muito tempo, ou que às vezes até depois você acaba esquecendo e etc. Porque a grande maioria das pessoas não tem o hábito de, não, deixa eu então, anotar as minhas dúvidas, eu vou depois pesquisar, me aprofundar. Normalmente você vai carregando aquela dúvida. Então, eu acho que para a grande maioria das pessoas pode ser um super habilitador a IA você já ter ali essa facilidade. E uma outra coisa, né? Por exemplo, o uso da IA, ela pode te ajudar quando você tem receio de perguntar. Ou quando você está em um ambiente que você não se sente tão seguro ou tão vulnerável, você não quer se demonstrar vulnerável. Então, por exemplo, trilhas de desenvolvimento, né, ou capacitação, letramento sobre diversidade. Existem muitas coisas que são tabus, né, ou que você não quer perguntar, ou você tem muito receio. Será que vão pensar de mim se eu perguntar isso? Então, quando você pergunta ali para uma IA, né, você está se letrando e não necessariamente você está fazendo um curso. Então, eu acho que existem alguns temas, existem alguns recortes. E óbvio, gente, não é só isso. Né? Nunca vai ser só desenvolvimento em IA. Eu acho que isso é importante trazer. Né? Eu acho que qualquer conteúdo que você vai desenvolver, qualquer habilidade que você vai se desenvolver, a grande riqueza é você, primeiro, colocar em prática. Dentro da IA vai ser difícil você praticar. Existem algumas que te habilitam e te possibilitam, mas nem todas. Então, é sempre uma composição. Da mesma forma que não tem um conteúdo que ele precisa ser personalizado, né, e a IA potencializa isso, o aprendizado ele é multiformato. Da mesma forma que nós temos 5 sentidos. Então, o aprendizado ele também passa por isso. Ele passa por você se experimentar em outros formatos, em outros aspectos, em outros ambientes, sair da sua zona de conforto. A IA ela pode te ajudar a manter na zona de conforto, muitas vezes. Então, acho que é sempre uma combinação. E um ponto muito importante, pessoal. Lembre que a AI não é para que pense por vocês. É para catalisar essa dúvida, acelerar essa aprendizagem, mas não é para pensar por vocês. Quando você delega esse papel, você está delegando o seu desenvolvimento na prática. Total, então, é só para catalisar algo que já de fato existe, que eu preciso fazer muito mais rápido, tá? Sim. Que de fato para pensar por vocês. Você sabia, Isa, que o ano passado, eu estava tendo umas pesquisas, nesses dias que a gente foi entregar um programa de desenvolvimento lá no Rio, que a gente foi ler lá. O ano passado, a maioria das pessoas achavam, só o ano passado, a gente está falando do ano passado, tá? Vai fazer menos de um ano. As pessoas achavam que ia ajudar explicitamente para questões técnicas. Então, como eu faço um copo, como eu faço coisas mais técnicas. Mas hoje em dia, quase um ano depois, a IA está sendo mais usada para coisas pessoais, para coisas psicológicas. Eu imagino. Para coisas como fazer isto, como eu deixo de parar de brigar com meu namorado. É muito bizarro. Hoje em dia, mais de 60% dos usos a nível pessoal é para isso, para perguntar coisas de como eu faço minha dieta. Tem muita gente que está usando e aí como psicólogo. Eu sinto pelos psicólogos. Mas, de fato, gente, é muito interessante como essa virada. Então, tudo isso para recapitular, pessoal, que é importante a gente, de fato, entender que AI não é para que pense por nós, tá? A gente não deve delegar isso. Eu acho que tem uma coisa, até recentemente eu fui num evento que a Esther Perel veio aqui no Brasil, ela é uma terapeuta incrível, assim, e ela estava falando sobre um risco associado à IA, que eu acho que ele é super relevante da gente trazer, que a IA, ela tira a fricção das interações. Então, assim, né, quando você vai perguntar, nossa, eu tô com essa dúvida, nossa, que ótima pergunta, Isa. Ou eu tenho isso que tá me incomodando, nossa, realmente isso. Então, a IA, ela tá sempre, né, com esse discurso, ela tira a fricção das relações, que nem sempre são assim. Às vezes você vai conversar com alguém e ela não tá num bom dia. Então, existe esse risco que a gente passa a esperar que em todas as relações humanas a gente também não tenha essa fricção.
Isso é irreal, porque a fricção ela vai acontecer. E a fricção ela é super relevante, inclusive para a gente aprender. Se tudo fosse 100% o tempo todo, dificilmente você ia olhar para outros aspectos daquilo que te incomoda. É a partir do incômodo, muitas vezes, que a gente para olhar sobre um outro aspecto, um outro ângulo, e aí, a partir daí, aprende, né? Você precisa de um mínimo de desconforto para aprender algo diferente. Então, eu acho que o risco da IA, né, nesse lugar, é esperar que ela fique sempre sem essa fricção, né? E esperar que todas as relações traduzam isso. Com certeza. E isso, quando a gente para pensar, então, outro agente dentro desse processo é o líder. Então, a gente tem o colaborador que está usando para X temas, tem algumas ferramentas que estão começando a ajudar mais, cada vez mais nós como profissionais de RH e aprendizagem estamos tentando inserir dentro das organizações, mas temos o líder. Como é que o líder pode aprender ou aproveitar de toda essa não sei, acho que a palavra não é hype, de todo esse potencializador que vem como parte das ferramentas de AI, para liderar de fato? Boa. Eu acho que tem dois aspectos muito importantes aqui, né? O primeiro é desmistificar, que eu já vi algumas pessoas terem receio de falar, nossa, eu usei IA, vou levar isso aqui para o meu líder, mas eu usei IA, eu não queria que ele soubesse. E assim, eu acho que a liderança ela precisa estar aberta para isso. Inclusive incentivar. Quantas vezes eu já não falei com o meu time? Você já perguntou isso aqui pro Gemini? Ou você tá com essa dúvida? O que você acha? O Gemini é porque a gente usa, né, o Google como principal ferramenta. Mas aí dentro, você adapta dentro da sua realidade. Mas eu acho que é super válido, porque ele ajuda como um potencializador, ele te ajuda a trazer outros caminhos e tá tudo bem você usar a inteligência artificial como uma base e você, né, construir em cima disso ou te ajudar a buscar dados para embasar a sua tomada de decisão. Então, acho que um pouco daquilo que você estava falando, né, que a IA ela não pode pensar por você, mas ela pode trazer elementos para apoiar na sua tomada de decisão. E aí, como líder, você está incentivando ou você está deixando as pessoas do seu time com vergonha por usarem inteligência artificial. Então, acho que esse, primeiro, é um papel da liderança, né, o quanto que a gente fala abertamente sobre isso e potencializa. A gente fala sobre os super workers, né? Que é essa pessoa potencializada por IA. Adorei essa super workers. Exatamente. E por outro lado, eu vejo também dentro da liderança esse desafio do autodesenvolvimento como líder. Então, a gente já tem ferramentas, por exemplo, que você conversa com a IA simulando situações desafiadoras. Então, por exemplo, acho que uma das piores situações para um líder é fazer um desligamento. Né? Sempre é mais Sempre tensa. É muito desafiador, você não sabe bem o que você vai falar, como que a pessoa vai reagir. Então, dentro da inteligência artificial, você já consegue hoje praticar em um cenário talvez um pouco mais confortável e receber um feedback sobre isso. Isso aqui você fez bem, isso aqui você não fez. Que quando ali você está no momento, né, de um feedback desafiador ou no meio de um desligamento, dificilmente você vai ter outra pessoa com você que vai estar anotando tudo para depois trazer, ó, Karen, viu? Isso aqui não foi legal, isso aqui você poderia fazer diferente. Então, acho que esses ambientes de teste, de simulação, eles são bem importantes para o líder e se desafiar. Também usar a IA no dia a dia, buscar as ferramentas dentro do que está, né, autorizado aí de segurança da informação, mas ir buscando o que dentro da sua área de atuação, não só em aprendizagem, né, que aqui como profissionais de aprendizagem, mas dentro da sua área, seja ela qual for, quais são as ferramentas hoje ou quais são os processos que você faz repetidamente que poderia ter uma IA te ajudando? E aí, quais são as ferramentas que existem hoje? Incentiva o seu time a buscar, busca você, conversa, faz bench. Eu acho que liderar também faz parte de você ir atrás, né, e buscar isso. Com certeza. E aí, isso complementando também, pessoal, pensem os processos básicos que você faz como líder. Você consiga tranquilamente ter uma ajuda para potencializar justamente esses momentos. Então, se preparar para uma conversa difícil, com base em uma técnica específica, e aí te ajuda a trazer. Você traz o contexto, ela te ajuda a estruturar a tua conversa, mas não vai fazer por você, só lembrando, tá? Processo de análise de currículos, de entrevistas, pode te ajudar também entre um perfil que eu preciso, um perfil que
que o candidato trouxe, pode ajudar para fazer um análise mais de novo. Não tem nada que feeling, que conexão, que papo reemplace. Ajudar a trazer um pouco propostas, por exemplo, de feedbacks estruturados para nossos colaboradores, propostas de construção de PDI junto com eles. Sim, Acho que sim. tem muitas formas de aproveitar o teu processo como líder com respeito aos teus colaboradores, que ele poderia te ajudar a trazer esse antes e depois. Meio de novo, é um doble check, não necessariamente ele vai fazer tudo por você. Principalmente a conversa, desligamento. A execução da conversa, né? Exato, exato. Então, acho que a gente tem explorado muito bem, então, colaborador, líder, mas agora eu quero que a gente vá para o RH. Como é que o RH consegue inserir dentro dessa jornada? Acho que está todo mundo tentando entender ainda, né? Em conferências internacionais, fornecedores internacionais. Mas isso, assim, o que você vem fazendo para tentar entender como é que você extrai o tom de AI dentro do processo de aprendizagem, dentro da Natura, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa, e a gente até comentou um pouco sobre isso, é entender o que você quer. Então, por exemplo, nós queremos um ambiente de aprendizagem fluida, um ambiente onde seja simples para você aprender e que o aprendizado esteja em todo lugar e não só dentro da sala de aula. Nesse sentido, faz muito, né, é muito coerente que eu traga tecnologia dentro de diversas ferramentas, dentro de diversas formas, para potencializar, então, o quão fluido está esse aprendizado e quão personalizado está esse aprendizado, né? Então, eu acho que a IA, dentro de aprendizagem, ela pode te ajudar a conectar as informações que você já tem. Então, por exemplo, num ciclo de performance, num ciclo de avaliação, numa construção de um PDI, o que está vindo de informação? Às vezes as pessoas não têm o repertório, por exemplo, para falar, nossa, se eu recebi esse feedback, então eu preciso desenvolver isso. Acho que até essa própria tradução, né, do desafio ali das pessoas no dia a dia, dentro de aprendizagem, a IA pode potencializar muito isso. Com certeza. Então, essa já é uma coisa que a gente vem trabalhando. Então, como eu pego o seu PDI, né, o seu plano de desenvolvimento individual, dentro de uma IA, e ela já te ajuda com qual é o seu PDI, o que você precisa desenvolver e o que já tem aqui dentro. Então, dentro aqui do ecossistema de aprendizagem já tem esse conteúdo, já tem essa trilha, tem esse workshop que está para acontecer, tem esses mentores que podem te ajudar com esse tema. Então, quanto mais você conseguir alimentar a inteligência artificial com o que existe dentro da sua organização e como que você cruza as necessidades das pessoas ali, melhor para a experiência do colaborador. Com certeza. E a melhor de tudo isso que a gente vem falando, pessoal, é que você não precisa uma habilidade extravagante para conseguir. Eu sempre falo que hoje em dia a gente está mudando um pouco a abordagem. Já não é saber todas as respostas. É aprender a perguntar. Sim. É fazer a pergunta certa, com contexto, que consiga ajudar a catalisar isso. Então, não é que você precise uma habilidade da NASA para conseguir gerenciar, de fato, uma AI. Você só precisa aprender a dar contexto e perguntar do jeito certo. Sim, né? muitas vezes ela vai ser um espelho. Então, se você fizer um prompt simples, ela vai te dar uma resposta simples. Se você fizer um prompt elaborado, ela vai te trazer uma resposta elaborada, né? Tem até IAs que você hoje já, putz, eu quero um site assim, assim, assim. E a IA constrói o site para você, né? Já faz o protótipo para você, para minimamente você conseguir vender melhor a sua ideia, começar a rodar, como a Karen falou, né? Fazer os testes, fazer as iterações. Então, acho que a IA ela ajuda a responder, mas você precisa saber perguntar. Com certeza. E eu acho que um tema que muitos de vocês podem estar enfrentando é o fato de como é que eu faço para introduzir AI dentro da minha organização sem gerar muita resistência. Fato, dentro de um processo de gestão da mudança, a primeira reação sempre vai ser medo, resistência. Mas, Isa, qual você acha que devem ser esses passos certos
para a gente conseguir introduzindo aos poucos esse processo, sem que as pessoas achem que vai tirar seu trabalho. Que eu acho que esse é muito mito que está por detrás disso, mas a verdade tem muito mais além disso. Eu acho que a gente viu algumas situações no mercado, né, de empresas que tomaram essa decisão, então acho que isso acaba sendo... Tem um motivo, né, das pessoas terem esse receio. O que eu acho que é importante aí é mais no papel dos tomadores de decisão, né, de como a gente faz esse processo acontecer, é ser muito transparente com os nossos objetivos. E aí eu acho que vale uma reflexão do quanto que a gente está priorizando dentro de uma tomada de decisão, por exemplo, de uma redução de headcount, ele é um olhar de muito curto prazo. Então, assim, qual é o potencial verdadeiro de você ter esses super workers, né? De você ter esses colaboradores potencializados com IA, o aumento da produtividade e o quanto que eles vão poder alocar esse tempo em outras soluções mais inovadoras para abrir outras avenidas de negócio dentro das organizações. E se você vai para o caminho do curto prazo de cortar essa possibilidade, né? Porque você reduz headcount, você com certeza vai ter mais do que você tem hoje. E aí é isso que você quer como organização? Então, acho que essa é uma reflexão importante para quem está tomando a decisão. Dito isso, a partir do momento que você entende qual é o seu plano de trabalho, seja muito transparente com os colaboradores e vai mostrando os usos da inteligência artificial no dia a dia. O que eu percebo é que às vezes as pessoas não entendem qual é o potencial da utilização da IA. Então, o que de fato eu vou conseguir fazer? Como que ela de fato vai facilitar o meu dia a dia? É com uma apresentação melhor? É com uma análise melhor? É construindo determinados protótipos? É me ofertando esses espaços mais seguros de troca? Então, eu acho que explicar para as pessoas qual é a geração de valor. Às vezes a gente subestima e fala sobre a ferramenta, e é menos sobre a ferramenta e mais sobre qual é a geração de valor que isso traz. Com certeza. E lembre uma coisa, você não vai ser trocado por uma AI. Você vai ser trocado por alguém que sabe gerenciar uma AI. É um conceito diferente. Uhum. Porque, de fato, a AI está conosco e a gente está vivendo uma das revoluções. Eu acho que a nossa geração, a gente é millennial, Lisa. A gente é millennial, certo? Eu acho que nós somos millennial. A gente viveu por várias mudanças. Então, nós fomos aquela geração que não tinha celular e passou a ter celular. Aquela geração que tinha aqueles computadores grandes e passou a ter notebook. Sim. Agora a geração que não tinha internet e passou a ter internet. Sim. E agora quem não tinha IA e passou a ter. A gente viveu Sim. quase que todas essas pegadas. E, de fato, pessoal, não tem volta atrás. A gente vai ter que, de fato, conviver com isso. E se você não quer ficar atrás, você vai ter que aprender a gerenciar de novo essas plataformas, essa nova forma de aprendizagem e liderar a organização para essa mudança. E é o nosso papel como aprendizagem, de fato, dar esse primeiro tom, guiar as pessoas, porque todas as pessoas estão exatamente com as mesmas dúvidas que vocês. Sim. Tá? Eu acho que tem uma coisa que, assim, se é um tema tão relevante para a organização e que a organização quer cuidar, né, dessa gestão de mudança e que a IA, de fato, ela potencializa, mas ela não substitui todos os espaços, todas as trocas, todos os sentidos, e não vai mesmo, né, o toque humanizado, o olho no olho, essa conversa diferenciada, ela sempre vai existir. Então, nesse processo de gestão de mudança, também não deixar de lado e reforçar esses espaços. Então, se existe o potencial da IA, existe o melhor do humano. E aí, como que a gente conta sobre isso também? Né? Que isso faz parte, talvez, diminuir um pouco esse atrito, essa fricção. Então, tem o melhor dos dois mundos, né? Com certeza. Existe um mito para a gente como responsáveis por aprendizagem, que é como eu mido o impacto do aprendizagem. Quando a gente fala de AI, dentro desse processo, como você acha que isso transforma essa resposta? Eu acho que talvez seja uma dúvida de muitas pessoas. O que tu achas sobre isso? Eu sei que pode não ter a resposta, mas o que tu achas sobre isso? E como a gente mide o impacto da aprendizagem e aproveita agora essa pegada de AI para trazer isso dentro da conversa? Eu acho que tem algumas métricas, mas elas são métricas que você tem que acompanhar muito no dia a dia com os times. Então, existem métricas mais amplas de, por exemplo,
quantos processos que eram mais longos e demorados e eu estou conseguindo fazer talvez em menos tempo, ou aprovações, tomadas de decisão que levaria mais tempo, quanto tempo eu estou realmente, quanto tempo eu demoro para fazer agora que eu tenho essa determinada ferramenta, ou a qualidade do que eu estou ofertando a partir de agora com o uso da IA. Isso eu estou falando de uma maneira geral, né? Dentro de learning, por exemplo, o quanto que eu estou conseguindo acelerar o desenvolvimento de uma habilidade. Então, essa ferramenta que eu comentei, por exemplo, do role modeling, né? Que você faz aquela conversa, ela te dá um score. Então, antes, né, a primeira vez que você faz, e você pode refazer aquela conversa. E o seu score vai aumentando. Então, assim, eu estou melhorando essa habilidade, literalmente, usando uma ferramenta de IA. Então, o quanto que a gente está fazendo essas fotos da organização e das nossas pessoas e fazendo um deparo e uma comparação de processos, de produtividade, de habilidade, de skills, enfim, o quanto que eu estou conseguindo, de fato, evoluir. Com certeza. E qual tu acha que é o futuro da aprendizagem com AI? É só isso que você quer que É só isso, É só eu essa quero pergunta. que tu abras a tua varinha mágica e fales para nós. Este é o futuro da IA. Bom, eu não vou conseguir responder isso. Já quero dizer que eu tenho algumas possibilidades de caminhos aqui, que eu acho. Uma hipótese. Hipóteses, vamos depois, daqui a um tempo a gente volta para entender Com o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas eu acho que a IA, a gente vai continuar evoluindo e eu vejo que a IA ela tem um potencial muito grande de ferramentas integradoras. Então eu vejo que vários fluxos e processos e coisas que, da mesma forma que o celular, a gente tinha a calculadora, a máquina fotográfica, o computador, e hoje é tudo dentro do celular, você consegue fazer isso. Eu acho que as ferramentas de IA, elas estão caminhando para esse lugar. Eu acho que elas vão conseguir integrar muito mais fácil. Então, o sistema que a gente tinha de avaliação de performance, o outro que era o catálogo de cargos, o outro que eu faço workforce planning, o outro que é onde eu aprendo, e eu acho que a gente simplifica. E eu acho que essa fluidez de encontrar tudo em um único lugar, de uma forma mais ágil, é para onde a gente está indo dentro das IAs. Perfeito. E a personalização, de fato, também. Acho que cada vez mais, acho que já é um fato, já acontece. Esse sim, esse já é real time. Com certeza, com certeza. Bom, Nissa, a gente tá indo para o final do nosso papo. Eu sei, estava muito gostoso o papo, tá? Mas a gente vai começar um dos quadros que eu mais gosto, que é o sim ou não. Vamos lá. A ideia é que a resposta seja sim ou não. Tu tem aí teus papelzinhos, mostra lá para o pessoal, que não é cilada, ó. Não é cilada para quem, né? Sim, não, sim, não. Beleza, pessoal. Beleza? Vamos lá. Bora lá. Então, sim ou não, justifique. Antes da gente falar, gente, eu recebi um feedback que não estava falando para vocês, tá? Sobre que nos sigam lá nas nossas redes sociais. Então, aproveita lá. Se você quer aprender sobre estes conteúdos e muito mais, nos siga lá no YouTube, no Spotify, no Instagram. Beleza? Fechado. Voltando aqui, Isa, a AI pode substituir o papel do mentor? Se a IA pode substituir o papel do mentor. Sim ou não? Bom. Eu acho que não. Mas hoje em dia tem ferramentas que falam que eles fazem isso. Tem ferramentas. E eu acho que, assim, boa parte do desafio, do potencial da IA, eu percebo que é sim trazer repertório, né? Te ajudar com possibilidades. Eu acho que muitas vezes o mentor, ele te ajuda com isso, né? Ele vai trazer caminhos. Por que eu acho que não substitui? Porque o mentor é alguém que viveu aquilo. A IA não viveu, né? Esse o tema. Então, acho que ela te ajuda com conteúdo, com repertório, ela te ajuda outras possibilidades. Mas eu acho que o contato com o mentor, ele pode ser muito transformador. Tanto que tem pessoas que têm um mentor, assim, para a vida, né? Não fazem só um processo pontual de mentoria. Então, acho que nesse sentido, não acho que ela substitui. Eu acho que ela tem alguns processos com coisas que são similares, mas
eu acho que um bom mentor, ele ainda tem o seu valor. Acho que pode potencializar uma vez mais. Acho que a gente usou a nossa palavra Exato. favorita no episódio de hoje, potencializar, tá? A IA reduz pensamento crítico? Não. Achei que ia falar que sim. Eu acho que a IA, se ela não for bem utilizada, ela pode reduzir qualquer pensamento, não só o crítico. Porque eu acho que aí você tira o mais do mesmo, né? Por que eu acho que ela não reduz o pensamento crítico? Porque para você de fato utilizar a IA, você vai ter que pensar, né? Você vai ter que fazer boas perguntas, você vai ter que gerar bons prompts, você vai precisar pedir para ela fazer algo. Com Então certeza. você precisa criticamente saber o que é isso, né? O que é essa coisa que eu quero que a IA faça para mim e por quê? Senão você vai ficar no mais do mesmo. Então eu acho que existe um risco das pessoas olharem menos para isso e saírem mais orientadas para a ação do que para o resultado, mas eu acho que ela não vai reduzir o pensamento crítico se as pessoas de fato quiserem usar a IA na sua integralidade. Com certeza. A IA elimina parte dos treinamentos tradicionais? Quais? Sim. Quais você pensou? Não, mas quais você pensou? Eu espero, inclusive, que ela elimine parte dos treinamentos Treinamento tradicionais. obrigatório, Acho que assim, ó, tem coisas que as pessoas já não aguentam mais. A quantidade de treinamentos que são ofertados. Não é à toa que existe o FOMO, né? O Fear of Missing Out, que assim, é tanto treinamento, é tanta oportunidade, é esse desenvolvimento, é essa trilha, é essa... E que eu acho que nesse sentido, a IA bem utilizada, ela pode ser uma super ferramenta de potencialização do seu aprendizado dentro de uma boa gestão do tempo. Então, para mim, eu acho que ela pode sim substituir alguns treinamentos. E a última, para a gente começar com o nosso encerramento. Eu sei, Isa, o tempo não passa aqui. Mas usar a IA sem critério pode prejudicar a cultura organizacional? Sem critério, pode utilizar a cultura organizacional. Eu vou colocar um depende. 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 E eu vou tentar explicar o porquê. Eu acho que um uso indiscriminado existe o risco do que a gente já falou de segurança da informação. Então, acho que isso é para além, inclusive, de cultura organizacional, né? Acho que você coloca em risco a organização como um todo, informações confidenciais, etc. Agora, se você tiver uma IA bem azeitada dentro da sua organização, porque acho que existe esse potencial, né? Existem as ferramentas comuns de mercado, mas a gente tem hoje o espaço para que cada empresa tenha a sua IA. E aí você vai alimentar. Então, você pode, inclusive, direcionar a sua cultura organizacional a partir daquela IA. Por que eu falei que depende? Se ela não estiver bem calibrada, pode ser que ela alucine ou dê respostas que não têm a ver com aquilo que você acredita como organização. Então, eu acho que depende porque ela precisa estar bem calibrada. Eu acho que esse é o convite e por isso que os testes são importantes, a confiabilidade das ferramentas é bem relevante. Beleza. Isa, a gente está indo para o final do nosso episódio e eu gostaria que você trouxesse para o pessoal que está finalizando o ano, que está terminando turmas, que está começando o planejamento do próximo ano, algumas dicas sobre como eles introduzir esse processo de planejamento e aí dentro desses para o próximo ano. Boa. Então, eu acho que primeiro, né, entender o que você quer para o ano seguinte. E a IA, ela pode te potencializar de múltiplas formas. Você pode pesquisar o que já existe de desenvolvimento, o best practice no mundo, né, dentro daqueles temas que você quer desenvolver. Você pode jogar os seus resultados ali dentro e, por que não, perguntar para a IA o que ela faria de diferente nesse ano, o que oportunidades ela vê, então, para falar qualquer coisa, né? Joga lá na IA. Imagina que você é a universidade corporativa mais inovadora que existe na América Latina e você quer trabalhar esse tema. Como você trabalharia? Para falar
qualquer coisa, né? Então, acho que existe não só formatos, referências, pessoas que você pode se conectar, que podem potencializar a sua rede, mas também os desafios de negócio. Esses daqui são os meus desafios para 2026. Quais são habilidades que eu não posso deixar de desenvolver nos meus colaboradores para cuidar desses desafios e ter as pessoas habilitadas a entregarem esses resultados? Eu começaria por aí. Perfeito. Muito obrigada, Isa. Acho que, de novo, um episódio muito legal. É o nosso último episódio desta segunda temporada, pessoal. E se você, de fato, acredita que aprender é um processo vivo, contínuo, e agora, obviamente, exponencializado. Nossa, gente! Exponencializado pela inteligência artificial. Esse episódio foi feito para você. Compartilha com aquele líder de RH, com aquele pessoa responsável por aprendizagem na tua organização, que ainda acha que usar AI no trabalho é só pedir um resuminho lá no ChatGPT, ou na ferramenta que você fala. Então, obrigada, Isa, mais uma vez mais pela conversa, pela troca. Acho que vocês hoje nos ajudam a entender um pouquinho mais. Mas é um processo contínuo, pessoal. A gente está só na ponta do iceberg sobre entender como a aprendizagem, de fato, vai ser afetada com todos os processos de inteligência artificial. E cada vez mais é menos sobre tecnologia. É mais sobre intenção, sobre curiosidade, sobre capacidade humana, onde que verdadeiramente a gente precisa usar nossa capacidade humana. Então, obrigada para você que nos ouviu durante toda essa temporada. E até nossa próxima temporada, pessoal. Se você tem sugestões, dicas, deixa lá nos nossos comentários. Olha, eu quero que a próxima temporada a gente tenha estes temas. Traz lá, que a gente está, de novo, começando esse processo de planejamento. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui, pessoal. E até mais. Até o próximo episódio. Obrigada, Isa.